É uma grata satisfação contar com você hoje no Empreender na Cidade. Hoje eu estou aqui com o Vinícius Marcelo Gonçalves, da VG Informática. Nós vamos falar sobre Lei Geral de Proteção de Dados, vamos falar sobre segurança da informação e por que você, empreendedor, empresário, tem que estar atento a este novo momento que vive a sociedade. O desenvolvimento da cidade depende de seus cidadãos. São eles que vestem a camisa do empreendedorismo e impulsionam a economia local. Histórias de garra e muita sabedoria que você ouve agora com o programa Empreender na Cidade. Convidei o Vinícius Gonçalves para conversar, para falar sobre Lei Geral de Proteção de Dados, porque ele é da VG Informática e vai poder contribuir com você que nos acompanha nesse podcast em Empreender na Cidade. Nós vamos falar sobre LGPD, vamos falar sobre segurança da informação, vamos contar um pouquinho sobre a VG Informática, Vinícius Gonçalves, VG Informática. Mas antes disso eu queria conhecer um pouquinho do Vinícius, né? Conversei com ele aqui nos bastidores, mas é importante que você o conheça também. Vinícius, se a gente fosse passar para quem está nos acompanhando agora, né? Quem é Vinícius Marcelo Gonçalves? Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de vir estar conversando com você e também o tempo das pessoas que estão dispondo dessa reportagem. Atualmente, eu sou proprietário da empresa VG Informática, baseada em tecnologia e segurança da informação. Eu vou falar um pouquinho da minha trajetória hoje com informática. Como que ocorreu para eu trabalhar com essa área? Eu tinha um emprego como suporte em uma empresa de sistemas, mas eu vi que não era aquilo que eu queria. Então, nesse meio tempo, já na área de informática, mas na área de sistemas, eu fui buscar outra coisa. Eu conversei com meu pai e ele falou, eu tenho uma oportunidade para ti. Aí ele conversou com algumas pessoas e ele conseguiu uma oportunidade numa multinacional em Laguna. Como eu já fazia um técnico em redes aqui na região, eu fui contratado, só que espontaneamente. Eu conversei com ele e na outra semana eles já me contrataram, porque a empresa estava vindo para a região com uma obra grande. Eu cheguei para trabalhar como auxiliar de TI. Só que na data, quando eu cheguei no primeiro dia e fui conversar com o gestor, ele era uma pessoa com muito conhecimento na área, né? Ele como trabalhava numa multinacional, ele veio com conhecimento de gerência. Ele perguntou para mim o que eu sabia sobre informática, sobre manutenção, sobre redes de informática, tudo que tu precisa para poder ter aquele emprego, né? Só que eu só tinha teoria. Eu estava 2 meses no emprego, estudando. Então eu não sabia basicamente nada. E o que foi a nossa conversa? Ele chegou para mim e disse assim, eu vi que tu não tem experiência, mas tu tem vontade? Eu assim, sim, eu tenho muita vontade e eu quero continuar nessa área. Ele assim, então tá, eu vou te dar 3 meses, que é os 3 meses de experiência, para te aprender a pelo menos poder atender os meus chamados. Aí, tranquilo, a gente foi, eu estudei muito, eu aprendi e com o tempo ele foi me deixando sozinho no setor. Ele tinha viagens a São Paulo e eu fiquei sozinho em Laguna, numa empresa, numa obra de 2.000 funcionários com mais de 100 computadores, tendo que manter aquilo funcionando. Tanto que eram escalas, não tinha horário comercial, então tinha que funcionar sempre. Eu ia de Tubarão para Laguna, eu estudava ainda na época e eu batalhei muito para aprender, tanto que eu tive que fazer algumas estratégias, né? A gente não aprende só na teoria. Tem que aprender também na prática. Quando ele não estava lá, que se tornou assiduamente, ele deixava o setor na minha mão e tinha muitas coisas que eu não sabia fazer. O que acontecia? Eu contratava empresas da região para ir me atender. Eu pagava do meu próprio bolso para poder, quando chegasse na hora lá, o técnico... Para dar conta do recado? Sim, para entregar. Eu queria entregar, eu queria ver o resultado. Eu sempre fui assim. Eu gosto de resultado. Eu gosto de ajudar, eu gosto de manter tudo funcionando e trazer o resultado para todo mundo poder operar normal. Para tocar o negócio em si, né? Eu contratava terceiros, eles iam lá na obra e o que eu fazia? Eu prestava atenção no serviço deles. E cada termo técnico, cada situação, eu pegava e anotava para poder pesquisar depois e entender, porque eu já via na prática, via na teoria, e quando eu via eu já estava atendendo, já estava fazendo tudo o que tinha que fazer para manter tudo funcionando. Com o tempo, eu fiquei acho que 2 anos e 8 meses naquele emprego. Quando acabou a obra, era uma multinacional e normalmente todos são demitidos e cada um vai em busca da sua carreira, né? O que aconteceu? Eu saí e busquei estudar. Aí eu fui para Criciúma estudar lá, numa área que não era a área de tecnologia da informação. Eu fui estudar engenharia mecatrônica lá no IFSC de Criciúma e fiz 2 semestres, só que eu realmente vi que aquilo não era para mim. Então eu estava apostando na área errada. Eu estava dando meu tempo, que eu dou muito valor ao tempo, na área errada. Então assim, não é isso aqui para mim, eu vou voltar para Tubarão e eu vou correr atrás de alguma coisa que eu realmente me sinta vontade de fazer. Aí voltei para Tubarão, comecei a cursar um curso da minha área, né? Consegui um emprego também aqui, numa concessionária que estava vindo do Rio Grande do Sul, um grupo que estava vindo do Rio Grande do Sul,
e comprou uma concessionária que tinha 4 lojas aqui em Santa Catarina. Iniciei nessa concessionária já como responsável pela área de TI de todo o grupo. De todo o grupo não, de todo o grupo aqui em Santa Catarina. Eram 4 concessionárias, eu atendia Tubarão, Criciúma, Imbituba e Araranguá. Em vários momentos, eu atendia também o Rio Grande do Sul, quando precisava de férias do outro gestor de TI lá do grupo. Então, muitas vezes eu fui já para Carazinho, já fui para Gramado, Caxias do Sul, para manter tudo funcionando, todas as concessionárias do grupo. Então, foi um aprendizado muito grande dentro da área de tecnologia da informação. Na empresa a multinacional, naquele projeto, eu já tive muita interação com segurança da informação, porque eles têm processos que embasam a ISO 9001 e também a 27000, as apêndices da 27000. E na multinacional que eu trabalhei, eu vivenciei muito segurança da informação. Por quê? Porque eles tinham a ISO 9001 de qualidade e também trabalhavam em cima da 27000, que é a segurança da informação. São as premissas que tu tem que trabalhar em cima disso. Então, eu sempre vim com muita fome de aprender aquilo ali. Eu sempre tive interesse em segurança da informação. Aí, nos outros empregos, tanto como na concessionária que eu comecei a trabalhar, a gente teve vários desafios de implementar isso. Eu não tinha implementado, eu tinha recebido aquilo tudo pronto. Eu só tive que tocar. Vinícius, deixa eu te interromper um pouquinho, porque tô adorando a tua história, mas para que eu entenda, para ver se eu não estou meio atrapalhado aqui. Você começou como aprendiz de TI numa empresa em Laguna, sem saber nada. Sim. No início do momento que você estava estudando. Aí você ficou 2 anos e 8 meses, é isso? E fui estudar outra área em Criciúma. Tá. Aí eu vi que não era aquilo para mim. O que eu fiz? Eu parei tudo, tranquei o curso, voltei para Tubarão, busquei um curso na minha área e consegui um novo emprego aqui. Aí é esse da concessionária. Isso, e na concessionária você também teve o desafio de aprender toda essa questão da segurança, porque eles não tinham. Não tinham. Eu tinha vivenciado isso, só que eu não tinha implementado. Aí, no caso, eu tive que executar. Eu tive que aprender. Eu já tinha aprendido o processo em si, só que eu não tinha feito ele na prática. Aí, o que eu fiz? Eu tive que fazer várias premissas para a segurança da informação dentro da empresa, porque elas são lojas muito longe umas das outras, mas elas têm que se comunicar. E quando tu abre uma porta, vamos dizer assim, em redes, tu libera para ter uma invasão, um ataque. Então, tu tem que ter todas as premissas de segurança da informação. Você tem um ambiente interno. Vou pensar nas rádios aqui. Sim. Como exemplo. Eu tenho a Rádio Cidade, né, tem um ambiente interno ali. A gente tem a informação que são trocadas na rede interna dos computadores. Só que nós somos 10 rádios em todo o estado. Então, a gente tem as outras rádios. A partir do momento que eu crio uma porta para comunicar com uma outra rádio, eu estou deixando uma brecha, uma vulnerabilidade. Vulnerabilidade. Então, o que tu tem que fazer? Tu tem que se prevenir quanto a isso, porque tu já está vulnerável. Então, tu tem que se prevenir contra um ataque, tu tem que criar premissas para ti não ter a invasão desses dados. E quando a gente pensa em vulnerabilidade, né, você precisa, de certa forma, colocar barreiras, né? E aí esse é o processo que a segurança da informação faz, de Exato. Colocar barreiras? Então, quando tu tá aberto a uma vulnerabilidade, no caso as empresas que vocês têm, são 10, elas têm que se comunicar, certo? Então tu abre uma porta, a partir do momento que tu abre uma porta, tu já está mais vulnerável e tu tende a ser um alvo para quem quer entrar, para quem quer invadir. Então tu tem que criar prevenções para que isso não ocorra, para se manter seguro, para te ter a segurança dos teus dados, para que não haja uma vazão, tanto não só para a segurança, mas também para que tu não perca os dados, que tu não entre um vírus na tua rede, que faça com que ele se infeste na sua rede e tenha problemas em computadores de outras pessoas, de outros funcionários, e ele pare de trabalhar. Então, aquele computador é importante para você e você não tem um backup, tu vai perder aquela informação. E aquela informação pode ser importante para a tua empresa, para te tirar um resultado daqui para frente. Muito legal o que você está falando. Eu queria, vou tentar ampliar aqui. Quando a gente pensa em segurança da informação com dados, são os dados da empresa. Eu não estou falando, por exemplo, do site institucional, eu não estou falando de um servidor que eu loco para armazenar arquivos, eu estou falando das informações dos clientes, eu estou falando... Seria Exatamente. Isso? Tu vai estar falando tanto como informações do teu cliente, como do teu funcionário, como da própria empresa, né? Até o faturamento da empresa está guardado naquele banco de dados. Imagina se algum concorrente teu tem acesso a isso.
Ele vai saber os teus valores, o teu custo, o teu lucro. Isso é muito... Para um empreendedor, isso é apavorante, né? Tu vai sentir um pavor. Nossa, eu estou entregando todos os meus resultados para alguém sem ter nenhuma prevenção disso. Não tem como eu chegar em lugar nenhum. Tá, e quando a gente pensa no cliente final, por exemplo, vou lá comprar um carro. Aí eles pegam os meus dados, o meu nome, onde eu moro, meu CPF, meu RG, meu, né, o título de eleitor, sei lá, eles pedem tudo. Né? E aí o meu holerite, quanto que eu recebo, quanto eu deixo de receber e tal. Esses dados, como você trabalhou na concessionária, não precisa dizer qual é, mas esses dados eles ficam armazenados. Quando a gente pensa em segurança da informação, enquanto empresa, não só os meus dados, mas os dados dos meus clientes também, é isso? Hoje em dia, com a LGPD, tu já não pode mais pegar os dados desse cliente, ter a informação dele sem ter o consentimento se tu não for usar para algo que ele espere. Tu tem que ter um consentimento dele. Se tu for usar para uma base legal, no caso, ele vai comprar comigo, eu tenho consentimento dele e eu preciso dos dados dele para emitir uma nota fiscal. Isso, por lei, você pode fazer isso. Se ele foi lá na tua concessionária e ele teve interesse pelo produto, tu não pode resguardar os dados dele sem ter o consentimento do cliente. Isso a lei já proíbe. Eu já estou querendo entrar no assunto da LGPD, mas acho que a gente pode falar um pouquinho da VG, né? Porque, por exemplo, você aprendeu com uma empresa, você ingressou depois de adquirir conhecimento, você ingressou numa outra empresa que foi a concessionária e você implantou um processo de segurança da informação. Só que hoje eu não sei se você trabalha nessa concessionária ainda e tem a empresa também, eu imagino que não, que você tenha só a VG Informática. Uma pesquisa prévia, a VG Informática, ela serve os seus clientes com tecnologia. Então, eu quero comprar um SSD para o meu notebook, para o meu computador, vocês têm lá à disposição. O que mais que a VG Informática faz? E se quiser contar um pouquinho também sobre a VG Informática, pode ficar à vontade, tá? Vou contar um pouco sobre ela no início, tá? Como que surgiu, vamos seguir dessa forma. Eu trabalhava numa segunda concessionária, né? Na verdade, quando eu saí da outra, eu buscava um novo desafio, porque eu já tinha implementado as soluções lá e eu sempre gostei de novidade, eu gosto de trabalhar com novidade, de apresentar novas coisas e trazer novos resultados. Então eu fui para outra concessionária e nessa concessionária eu fiquei mais um tempo e surgiu a pandemia. Eu já trabalhava, nesse tempo eu estava ainda trabalhando lá. Só que desde que eu trabalhava com informática, que eu entendi como funcionam os processos, como entregar um produto final para o cliente, um serviço, eu continuei a trabalhar também como autônomo, vamos dizer assim, mas ainda na CLT. E na pandemia, como estava tudo parado, eu estava em casa. Muitos empresários que hoje são meus colegas, já há muito tempo, eles precisavam de manutenção e eles não tinham como achar. E a turma aí levava lá em casa os computadores. Eu trabalhei a pandemia inteira só que para mim. E quando eu cheguei de volta para a concessionária, eu não me senti no meu local. Eu pedi demissão e com tudo na cabeça, daqui a um mês a minha empresa vai tá pronta e eu vou começar a trabalhar para mim. Meteu a cara. Sim, é isso, eu quero isso. E deu certo, só que o problema é que eu cheguei na empresa depois, pedi demissão e eles falaram assim, não, a gente não consegue hoje, tu vai ter que ficar mais um tempo, tu precisa treinar alguém. O que eu fiz? Nesse um mês eu abri a empresa. Eu disse que eu ia abrir, e eu abri porque era aquilo que eu queria. E o que eu fiz? Eu trabalhei tanto como CLT, até das 8 às 6 da tarde, e à noite a loja já estava aberta. Um tio meu me ajuda muito hoje, ele está nessa trajetória comigo. A gente locou uma sala e ele tem também um empreendimento dele. Ele meio que fez uma divisão, né? E ficou no empreendimento. Ele não precisava de um local, mas ele me ajudou nisso. Para quê? Para ele estar disponível durante o dia para atender os clientes. E aí, no que acontece? Eu tinha que trabalhar no horário comercial. O que aconteceu no caso? Depois do horário, eu fazia a manutenção. E eu auxiliando os clientes no momento que eu estava trabalhando. Eu fiquei 3 meses dessa forma. Trabalhando das 8 à meia-noite direto e não tinha feriado, não tinha final de semana. Foi bem desgastante, mas construiu hoje o que é a VG Informática. Está lá de portas abertas para atender quem estiver disposto a conhecer a gente. Nesse processo de migração, por exemplo, trabalhando como CLT, já com uma empresa que tudo para dar certo, porque as pessoas precisam de tecnologia hoje, e aí você trabalhando das 8 à meia-noite, né, descascando, tirando couro, e aí você treinou alguém para a concessionária, você deixou alguém à disposição deles lá, ou você hoje oferece seu serviço para eles? Não, eu treinei 2 pessoas, que eu fazia o trabalho de uma pessoa na empresa, mas já estava ensinando um funcionário para trabalhar como meu assistente.
e depois eu ensinei uma pessoa nesses 3 meses, e no momento que eu vi assim, já dá no momento de sair, a empresa não vai parar, vai dar tudo certo. Aí eu conversei e eu acabei saindo e fui tempo integral para a VG Informática. Aí os serviços que a gente atende hoje, que você perguntou, são manutenção de computadores, gerência de redes, manutenção de infraestrutura de redes, insumos para informática, acessórios. Hoje nós trabalhamos com uma ferramenta que faz uma análise do fator de risco da empresa junto à segurança da informação, onde a gente age da melhor forma para conter esses riscos. Quando você fala, por exemplo, esse sistema faz uma varredura, encontra lá a vulnerabilidade que você mencionou, até trouxe como exemplo aqui as rádios, né? Mas se eu não tenho esses processos, por exemplo, eu não estou integrado, os meus documentos são todos impressos, ficam lá na gavetinha, tu não tem como fazer a varredura? Tenho, eu faço uma reunião com o cliente, onde a gente passa por toda a empresa dele. E nessa reunião eu vejo os processos da empresa. No caso, tu chegou lá e tu quer fazer um contrato mensal de serviço com a VG, vamos dizer assim. Eu atendo a tua empresa e tu me dá teus dados e a gente tem um contrato. Esse contrato é físico, com as assinaturas, o que eu faço? Eu pego esse contrato, tenho um consentimento seu, eu tenho que ter uma evidência de onde ele é guardado com segurança, porque a LGPD ela não fala só sobre dados digitais, e sim sobre dados físicos. Porque se tu pegar hoje um contrato nosso, tu consegue ter informação de toda a tua empresa, do que do serviço que eu faço para ti, do valor dele, tudo tá ali, tudo consta ali. Então, tu tem que manter a segurança desses dados também. Então, eu tenho que dar uma evidência de onde ele é guardado, de como ele é guardado, de como tem a segurança nele. No caso, ele é guardado a chaves, um cofre. E aí, tendo essa informação, todo o documento assinado com o Reginaldo Osnildo, ele vai para um cofre que fica no 2º piso, tal, assim, tem câmera de vigilância. Isso, tem câmera de vigilância, as pessoas que têm acesso são tal. E se sofrer uma evasão sobre isso, se alguém tiver acesso a essa informação, tu tem como rastrear? Tu tem como rastrear, provável, né? Tu tem a câmera, tu tem todos os processos para chegar até esse documento. E se acontecer, pode ser que aconteça, né? Tu tem um funcionário lá que tu tinha confiança nele, mas infelizmente ele resolveu pegar aquele contrato e vender. Ou os contratos que tu tem ali, não só de um cliente, mas tu tem 30 contratos. Vou vender lá para o concorrente. Tu tem que fazer a notificação para a NPD, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados, para informar todas as pessoas que tinham dados ali, que sofreu essa vazão. Para eles ter noção, meus dados foram vazados, pode acontecer alguma coisa, eu vou me prevenir. Tá, mas Vinícius, quando a gente está pensando em segurança da informação, não tanto em LGPD. A gente está pensando naquela empresa que quer se adequar ao ISO, que tem toda uma burocracia para ter um carimbo que aquela empresa é extremamente confiável. Mas quando a gente pensa, por exemplo, no empreendedor comum, que é aquele lojista que coleta o endereço, o telefone, o nome completo do cliente, né? Uma loja de roupa, sei lá, você vai tomar um cafezinho na esquina e aí você vai entrar num cadastro lá para fazer um crediário com aquele cafezinho, pagar uma vez no mês, por exemplo. Aí aquele botequinho da esquina tem lá o seu e-mail, tem o seu telefone, tem o seu endereço, sabe onde você trabalha, né? Ele precisa manter isso num cofre também, como você mencionou, ou não? Então, ele não tem a necessidade de hoje manter num cofre, mas ele precisa ter o processo adequado e ter a evidência de que isso está acontecendo dentro do empreendimento dele. Essa evidência de que está acontecendo no empreendimento é deixar claro para o cliente o porquê que ele está coletando os dados? Também, mas o porquê da evidência é que tu tem que comprovar que tu está adequado e também que tu tem a segurança da privacidade do teu cliente e também dos dados dele. Porque a evidência em si, que eu falo em evidência, não em si a evidência para o cliente, mas vamos dizer assim, o teu cliente chegou lá e ele quer fazer o crediário. Ele chegou para ti, quer comprar roupas e ele vai entregar todos os documentos para te abrir o crediário para ele. Só que tu teve um problema que os dados dele foram vazados e como que tu vai comprovar que a tua empresa está adequada? É por isso a evidência. O Procon, a NPD vai chegar para ti assim, a gente vai mandar uma advertência e quer saber o que aconteceu. Aí tu tem todas as evidências, meu processo é dessa forma, o cliente assinou aqui, ele sabe de como eu trato os dados deles, o porquê que eu tenho que obter os dados deles nas bases legais, ou mesmo se não tiver uma base legal, se for consentimento, ele tem que assinar, ele tem que dizer,
Eu peguei esses dados aqui da pessoa, o telefone e endereço para mandar um SMS, para mandar um WhatsApp, mas ele está ciente que eu vou fazer isso e eu tenho evidência disso. Eu tenho evidência, eu posso comprovar que eu estou adequado, que eu estou na lei, que eu estou trabalhando de forma correta. É por isso que tu necessita da evidência. Tá, uma das coisas que me surge como dúvida, por exemplo, assim, ó, eu consumo muito conteúdo digital. Então, às vezes eu acesso uma empresa, vou pesquisar algum conteúdo dessa empresa e aí vem lá um cadastro, ó, preenche seu nome, seu e-mail, a empresa que você trabalha, quantos funcionários, né? Vem aquele cadastro para você preencher, né? E aí eu começo a receber e-mails desse local que eu, às vezes, fui comprar um livro e tive que preencher um formulário. Eu posso, enquanto empresa, fazer isso ou eu não posso? Eu tenho limites? Como é que funciona? Esse cadastro tu pode sugerir que a pessoa faça e nele tem que conter o que você vai fazer com os dados. No caso, ó, eu preciso desses teus dados para venda, aí vai estar na base legal, como eu estou mencionando várias vezes aqui. A partir do momento que ele não tem uma base legal para venda, ele vai estar tendo os teus dados para publicidade, certo? Então ele tem que estar descrito e tu tem que aceitar esse termo. Se tu não aceitar, ele não pode fazer a oferta. No caso tem que vir, ó, eu vou querer esses teus dados para te encaminhar a publicidade. Eu vou querer esses teus dados para te oferecer produtos. Isso mesmo. Aí no caso seria, hoje eu recebo tais dados para fazer tais operações. Até ele tem que estipular o que ele vai fazer. Ó, vou te encaminhar e-mails de publicidade. Vou te encaminhar uma mensagem no WhatsApp sobre publicidade, vou te oferecer esse tipo de produto. Só que tu não pode oferecer outro produto que ele não queira. No caso, assim, ele espera receber o quê? Os produtos da tua empresa. Então pode vender um outro serviço. Eu tenho os dados dessa empresa aqui com esse CNPJ, mas eu tenho outra filial. Outra filial não, eu tenho outra empresa. No caso, eu tenho uma empresa de roupa e uma empresa de tecnologia da informação, de venda de suprimentos para informática. Eu vou pegar o cadastro daquela pessoa lá que comprou roupa comigo e vou oferecer um SSD, um cartucho de impressora. Não pode fazer isso. Tu tem que tu só pode oferecer o que ele mostrou o que ele está disposto a receber, na verdade, aquele interesse que ele tem. Isso por lei agora através da LGPD. Tá. Uma outra coisa que é bem delicado, mas já vi algumas coisas nesse sentido. Por exemplo, tu não pode hoje fazer um anúncio no jornal especificando que você quer contratar uma pessoa, que ela é mulher ou que ela é homem. Você tem que ser de forma genérica. Quais são os dados que eu posso solicitar, por exemplo, enquanto empresa, para as pessoas? Eu posso colocar ali que ele é de cor branca, é de cor parda, ele é indígena. Eu tenho limites, tem alguns dados que são sensíveis. Você pode até pedir, mas isso, no caso, a partir desse momento que tu pede um dado de crença do cliente, da religiosidade dele, da cor, tu já está trabalhando com dados sensíveis, então tu tem que trabalhar de uma forma mais minuciosa, no caso. Tu tem um risco muito maior, mas também tu tem que viabilizar. Por que eu preciso desse dado? O que isso vai interferir na minha empresa se a pessoa tem uma religião, entendeu? A partir desse momento, então, ou tu pode minimizar que tu tem esse dado, ou aceitá-lo, só que tu vai ter que ter uma segurança muito maior, uma prevenção muito maior, porque é um dado pessoal da pessoa. Então, no caso, por exemplo, eu vendo maquiagem para pessoas que têm a pele negra, aí eu posso coletar dados para ter esses dados para oferecer aquele produto específico. Mas eu não posso coletar por coletar. Não, eu vendo roupa genérica, não importa se a pessoa é branca, se é amarela, aí eu não posso fazer esse tipo de solicitação. Não, você até pode, mas como eu falei, a partir do momento que tu tem os dados sensíveis da pessoa, tu tem que ter uma segurança muito maior. Porque tu tem uma responsabilidade muito, muito maior de ter a privacidade desses dados, de ele vazar. Vamos pensar num consultório médico, onde a pessoa vai lá, vamos supor uma pessoa que tem um HIV. Às vezes aquela doença para ela não se sente bem com isso, e se tu tem um funcionário que conhece, bate uma foto e passa isso para outros conhecidos, imagina como ele vai se sentir. Ele vai se sentir como tu invadiu a privacidade dele, e é uma coisa que não agrada. Ele não se sente bem com isso. Vai prejudicar a pessoa. Vai prejudicar a pessoa e também você que vai ser exposto, né? E aí, muito legal isso. E assim, como que e aí, direto no cerne, assim, como que eu, empresário e empreendedor, faço para me adequar hoje? Eu estou fazendo tudo errado. Como é que eu sei que eu estou fazendo errado? Então, o primeiro passo que você deve fazer é fazer uma varredura, né? Hoje, como a gente trata os nossos clientes? Ele vem até nós, a gente faz um gap analysis. Como é o Gap Analysis? Eu faço uma reunião com o cliente, onde ele faz uma visita guiada comigo. Ele passa todos os processos da empresa, a gente vê como que as pessoas que ficam no caixa, no crediário, recebem documentos das pessoas, a gente vê a vulnerabilidade da empresa, os maiores fatores de riscos, para ter atenção nisso. Após essa visita guiada, eu consigo montar um relatório para o cliente em tudo que ele tem para adequar.
e tudo que ele está fora. Depois a gente monta um plano de ação. Esse plano de ação a gente faz o mapeamento de todos os dados que entram na empresa, todos eles, desde dados no e-commerce, desde um cartãozinho que o cliente chegou e deixou ali, faz um orçamento para mim de um colchão e me manda por WhatsApp. Isso também já são dados, tu vai ter mas só que ele deixou contigo lá, tu tem que ter o termo, tu tem que ter o consentimento dele que eu tô com os dados deles para poder fazer uma oferta. Mas ele só chegou, entregou e saiu. Não importa, vamos pegar lá, então vamos no WhatsApp e vamos encaminhar para ele. Preciso que tu dê um aceite aqui para mim. Mesmo... É um processo que a gente muda dentro da empresa. Vamos voltar para voltar como funciona. Após o mapeamento de dados, a gente tem todo as informações e eu monto um relatório. A partir desse relatório a gente sabe onde tem que agir, monta um cronograma para atender primeiro as demandas que são de maior risco e em seguida vai adequando toda a empresa. Chegando no final, a gente entrega os termos de responsabilidade, a governança de TI da empresa, os processos mapeados com as evidências. Todo nesse processo, você precisa também não só da VG Informática, não só do nosso atendimento em segurança da informação, e de uma área jurídica para te ajudar. Hoje a gente tem parceiros, né? Eu tenho parceiro em Braço do Norte, tem em Capivari e também aqui em Tubarão, para atender toda essa demanda se a pessoa não tiver a área jurídica dela prestando suporte. E, enfim, a gente entrega todos os termos, né? Como eu falei, termo de responsabilidade, governança de TI, o mapeamento de todos os processos e faz a carta de adequação para a NPD. Aí está finalizado o processo, a empresa já está trabalhando adequada, mas o monitoramento ele é constante. Porque hoje tu pode ter um processo dentro da tua empresa, mas tu é uma empresa pequena. Se tu chegar amanhã, cresci, preciso de um setor de contabilidade dentro da empresa, preciso de um setor de RH dentro da empresa. Adequação, vai ter que adequar todo aquele setor novamente, verificar os processos, documentos que entram. É uma melhoria contínua, né? Tu não pode parar, tu nunca vai estar adequado 100%, porque tu pode também abrir abrir um e-commerce na empresa. Todos esses processos têm que estar mapeados e adequados corretamente. Você mencionou o WhatsApp ali e foi muito legal você ter colocado isso, porque o WhatsApp hoje, né, a gente faz tudo por ele, né? O cara chegou na loja, deixou um cartãozinho, me manda um WhatsApp. O primeiro contato que eu tenho que ter com se eu entendi isso e me corrija se eu estiver errado. O primeiro contato que eu tenho que ter com esse cliente por favor, preencha esse formulário para que eu possa responder e estar de acordo com... Seria isso? Na verdade, tu tem que ter um processo, né, estipulado dentro da empresa. Quando a gente inicia a adequação, nós fizemos treinamentos com os funcionários e fala assim, não, isso não pode ser feito. Pega o termo e pede para ele assinar, diz para ele colocar ali qual é o número dele, que ele aceita que tu faça publicidade dos teus produtos, que tu mande um orçamento para ele. Mas se ele fizer dessa forma e tu tiver, não quero perder essa venda, que ele me mostrou que ele é um cliente quente, que vai sair essa venda. Então, quando tu for entrar em contato com ele, tenta indicar para ele, assina esse termo, eu preciso disso para poder oferecer os meus produtos para ti. E se ele não quiser, tenta fazer de alguma forma que ele ganhe um benefício com isso. Se tu assinar esse termo para mim aqui, eu te dou um desconto. Alguma forma que atraia o cliente e que tu não esteja... ilegal, no caso, tá trabalhando de forma incorreta. Tá, e precisa ser formal, um formulário preenchido, ou, por exemplo, eu sou dono de uma loja de roupa, tô fazendo uma live lá, e aí, se você quiser comprar isso, me mande um oi aqui nesse WhatsApp. A pessoa chegar até você, tu não vai parar a tua venda, tu não vai parar o teu processo ali por causa desse documento. Tu vai oferecer, né? Porque foi ele que chegou até você, na verdade, não foi você que foi até ele. E se concretizar da venda, se ele falar, eu quero esse produto, aí você já parte para a parte de... Na verdade, tu vai ter que faturar, tu já pode, por base legal, pegar esses documentos do cliente para fazer a nota fiscal. E aí, no próprio faturamento, aí entra no processo de proteger os dados. Não, já tá na base legal. Era a pergunta? Eu já tô ficando tão informal que tô esquecendo. Não, mas informal é bom, mas mantenha só... Tá. Pode repetir a pergunta? Na live me procurou, então vendi, vai comprar, vou faturar o produto. Aí sim, quando entrar no processo de faturar o produto, se comprar pelo cartão ali, vai fazer de maneira digital. Mas se eu mando na loja, aí eu preciso que entre nesse processo. Não, na verdade, quando tu vai receber já ele concretizado a venda, bem dizer assim, tu por base legal, tu já pode pegar os dados desse cliente, porque tu já tem uma base legal para te ter acesso aos documentos dele para efetuar a nota fiscal. Se a gente fosse deixar uma mensagem para quem está nos acompanhando agora sobre a importância de se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados, sobre a importância de ter segurança da informação em sua empresa, né?
O que você diria para essas pessoas? Então eu diria para você que esse é o momento de você se adequar, porque se adequando você evita as sanções e as sanções partem a partir de 2% do teu faturamento bruto anual ou 50 mil, até 50 mil reais. E também tu pode poder parar de trabalhar com os dados de clientes. Imagina se um novo cliente chega para fazer uma venda com você e tu está impossibilitado. Tu não pode exigir os dados dele, tu não vai poder fazer o faturamento. Como é que tu vai partir o momento para fazer essa venda? Não tem como. E a adequação da LGPD hoje, ela não é um custo para a empresa. Ela é um investimento onde tu vai ter a segurança dos dados do cliente, dos teus dados, como já mencionamos várias vezes, em problemas que podem acarretar de forma que você seja vulnerável. E também ela vai deixar a tua empresa muito mais organizada, tanto nos processos, na tua rede. Tu não vai ter aquele problema que está caindo a rede de um computador. Isso tudo já é mapeado. Tu vai ter noção de tudo que tu tem de tecnologia de informação na sua empresa. Tu vai ter segurança para ter relações comerciais com outras empresas. Algumas até já exigem, né, que tu esteja adequado à LGPD, que a LGPD ela vem da GDPR, que é a lei europeia. Por que a gente está implementando isso agora no Brasil? Para a gente poder importar, para a gente poder trabalhar com fazendo relações internacionais. Então, se isso já é evidente no mundo, por que a gente não vai trabalhar aqui em Tubarão ou aqui no nosso bairro? Ter segurança dos dados tanto do teu cliente como o teu, para te poder fazer uma relação comercial melhor. Ficou o recado aí, então. Se você ainda não está adequado à LGPD, é o momento. Tem a VG Informática que você pode procurar, inclusive. Pense com carinho nos dados, não só da sua empresa, mas nos dados do seu cliente. E esse carinho ele passa por ter segurança para esses dados. Vinícius Marcelo Gonçalves, da VG Informática, né? A gente conversou um pouquinho aqui sobre isso. Muito obrigado, Vinícius, por ter disponibilizado o seu tempo. Como ele mencionou, o tempo é precioso, ele valoriza isso. Então, se ele está aqui, a gente está aqui nesse momento trazendo essas informações para vocês, é porque a gente considera que isso é importante para vocês. Você quer deixar algum recado para aqueles empreendedores, né, como você, que acreditou, que largou tudo e foi para frente e está agora com esse sonho, mudando a vida de outras empresas inclusive, né? O que você diria? Para você hoje que não está se sentindo bem na área que você está, se você trabalha e tem a técnica, que você sabe o que fazer para entregar um bom resultado, para auxiliar os problemas da empresa, resolver os problemas de alguma empresa e acredita que tu tem potencial para abrir um negócio, confia em você. A primeira pessoa que tem que realmente ter fé em você é você mesmo. Que legal, mensagem fantástica do Vinícius Marcelo Gonçalves, VG Informática, para você aqui no Empreender na Cidade. A gente volta na próxima semana com outro episódio, com outro empresário, com outros assuntos para a gente trazer para você aí, para que você tenha um tempo produtivo nos assistindo e compartilhando isso. Compartilhe, manda esse podcast para mais alguém. Forte abraço e fiquem com Deus. Você ouviu o programa Empreender na Cidade, produção de Reginaldo Osnildo.